Há momentos em que tudo parece desmoronar. Não por fora, necessariamente, mas por dentro. Como se algo que sustentava o seu mundo silenciosamente cedesse e o que antes fazia sentido se tornasse apenas ruído. Talvez você esteja atravessando um desses momentos agora. E se estiver, antes de tudo, respire fundo. Porque eu quero te dizer algo que talvez o mundo lá fora ainda não tenha dito com clareza. Você não está quebrada. Por mais que doa, por mais que pareça que tudo está fora do lugar, há algo dentro de você se reconfigurando. E isso é sagrado. Neste vídeo, vamos mergulhar nesse processo invisível, silencioso e por vezes devastador que muitas mulheres estão vivendo agora. Um processo de retorno, de reencantamento, de renascimento interior. Vamos olhar com os olhos da alma para aquilo que de fora parece caos, mas por dentro carrega um chamado para a verdade mais profunda do seu ser. Se esse conteúdo tocar o seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e deixe nos comentários como isso ressoa com sua jornada. Sua presença aqui é parte desse campo de cura. Então feche os olhos por um instante. Ouça com o coração. Às vezes, quando sentimos que estamos nos perdendo, estamos na verdade nos libertando. Como a lagarta que entra no casulo, tudo dentro dela se desfaz. A estrutura antiga precisa se dissolver para que algo novo possa nascer. Mas do lado de fora, parece apenas um casulo fechado, imóvel. Ninguém vê o que está acontecendo lá dentro. E talvez seja assim que você se sinta agora, escondida, incompreendida, em silêncio. Mas esse silêncio é fértil. Carl Jung dizia que o encontro com a alma começa onde o controle termina. E esse ponto de ruptura, onde você já não consegue sustentar as máscaras, os papéis, as exigências externas, não é um colapso, é o início do retorno. É o momento em que o eu superficial começa a ruir para que o self, esse centro profundo de sabedoria que mora em você, comece a emergir. Mas esse retorno não é fácil. Ele cobra. Cobra desapego, cobra escuta, cobra entrega. Ele exige que você pare de fugir de si mesma e comece a se lembrar. E lembrar nesse contexto não é um ato mental. É um movimento da alma. Um chamado que vem de dentro, como um sussurro que atravessa a dor e diz: volte. Volte para você, para o que é essencial, para o que é real. Quando tudo parece estar quebrando, talvez o que esteja realmente acontecendo é que as camadas do falso estão caindo. As estruturas que você construiu para se proteger, para ser aceita, para sobreviver, estão sendo convidadas a ceder. E isso dói, porque essas estruturas, mesmo sufocantes, foram o que te manteve de pé por muito tempo. Mas chega um momento em que a alma pede mais, e ela não quer mais sobreviver, ela quer viver. Viver com inteireza, com presença, com verdade. Jung dizia que a cura não vem da perfeição, mas da totalidade. E isso significa incluir tudo o que você é, inclusive aquilo que você aprendeu a rejeitar, a sua tristeza, sua raiva, sua insegurança, seus medos, seus desejos esquecidos. Tudo isso também é você. Tudo isso precisa ser olhado, acolhido e integrado para que a sua energia volte a circular com plenitude. A mulher que sente que está desmoronando não está se destruindo, está se encontrando, está reconhecendo, mesmo que ainda sem palavras, que não pode mais seguir vivendo a partir de um lugar que não honra quem ela é de verdade. E é por isso que a dor vem. Porque quando você começa a se aproximar de si mesma, tudo o que foi construído longe dessa essência começa a ruir. Esse colapso interno não é um erro, é um parto. Mas como confiar nisso quando tudo parece tão escuro? Como acreditar que isso é um processo de cura e não de destruição? A resposta está no corpo, no silêncio, no sentir. Porque a mente vai tentar resistir, vai tentar entender, controlar, explicar. Mas há momentos em que só o sentir salva, momentos em que tudo o que você precisa fazer é ficar, respirar e permitir que a travessia aconteça. Esses períodos em que parece que a vida nos leva até o fundo são, na linguagem junguiana, os momentos em que o inconsciente nos chama para dentro, não para nos punir, mas para nos transformar. Porque há forças profundas dentro de você
que sabem o caminho. Sabem o que precisa morrer e o que precisa renascer. Sabem que você não veio aqui para seguir fórmulas. Veio para se tornar inteira. E se você sente que está em pedaços, talvez esses pedaços estejam apenas voltando para o lugar de onde nunca deveriam ter saído, o seu centro. Esse centro não tem nome, nem forma, nem fórmula, mas ele existe e pulsa em você, mesmo nos dias em que tudo parece vazio. Talvez o vazio que você sente não seja ausência, talvez seja espaço sendo criado para o novo. Jung dizia que a psique é autorreguladora. Quando há um excesso de desequilíbrio, o inconsciente se move para compensar. E isso muitas vezes acontece através do sofrimento. Mas não é um sofrimento punitivo. É um sofrimento que desperta, que limpa, que reintegra. É nesse ponto que você começa a perceber: não, você não está quebrada. Você está sendo chamada de volta. E nesse retorno, tudo o que é falso se dissolve. O que permanece é o que é seu. O que vibra com a sua essência. O que faz sentido no corpo. O que traz leveza, mesmo que ainda exista dor. Você está em um processo iniciático, como nas antigas tradições onde os ritos de passagem levavam o indivíduo à escuridão para depois devolvê-lo à luz, transformado. O que você vive agora é um rito. Mesmo que a sociedade não reconheça, mesmo que ninguém valide, sua alma sabe, e isso basta. Então, da próxima vez que o pensamento surgir, estou quebrada, olhe com mais cuidado. Talvez o que esteja quebrando não seja você, mas apenas o invólucro que não comporta mais quem você está se tornando. Você está se realinhando. E isso é um ato de coragem. É nesse lugar entre o que foi e o que ainda não é que a alma faz sua maior alquimia. Um intervalo invisível, onde tudo parece suspenso. Onde você não sabe mais quem era, mas ainda não sabe quem será. Esse lugar que parece vácuo é, na verdade, útero. O útero da transformação. E como todo útero, ele é escuro, silencioso e sagrado. Jung nos lembra que aquilo que evitamos em nós mesmos é muitas vezes a chave para a totalidade que buscamos. É no acolhimento da sombra, da dor não resolvida, das memórias silenciadas, que começamos a nos tornar inteiras. E por isso, esse processo dói. Não porque você esteja quebrando, mas porque você está se encontrando com partes de si que haviam sido esquecidas, rejeitadas, abandonadas em nome da adaptação. A menina que você foi com todos os sonhos, medos e sensibilidades está te chamando. A mulher que você se tornou com toda a sua força, cansaço e sabedoria está pronta para ouvir. E nesse reencontro, há uma cura que não vem das palavras, vem do corpo, da memória emocional, da liberação de tudo aquilo que você carregou sozinha por tanto tempo. Quantas vezes você se moldou para caber em espaços apertados? Quantas vezes se calou para manter a paz? Quantas vezes disse sim, querendo gritar não? Isso não é fraqueza. Foi sobrevivência. Foi o melhor que você pôde fazer. Com o que sabia, com o que tinha. Mas agora algo dentro de você diz que não dá mais. Que não dá mais para mentir para si mesma. Que não dá mais para se manter pequena por medo de perder amor, aprovação ou pertencimento. Essa voz, ainda que fraca, ainda que abafada, é a sua alma, que ela não vai embora, porque ela sabe o caminho, e esse caminho não é linear, é espiral. Ele não te leva de volta ao que você era, mas para mais perto de quem você sempre foi, sob todas as camadas que precisaram ser colocadas para sobreviver. Você não está quebrada, está em transição. Essa travessia, porém, pode ser solitária. Pode ser que você olhe em volta e não veja ninguém que compreenda. Pode ser que você se sinta invisível, desajustada, até mesmo louca. Mas isso não é loucura, é lucidez. É a clareza que chega quando as ilusões perdem força, quando a alma decide que chegou a hora de viver com inteireza, mesmo que isso custe certos vínculos, certezas e roteiros que pareciam seguros. Jung falava da individuação como o processo pelo qual nos tornamos quem somos de verdade. Não o que os outros esperam, não o que aprendemos a ser, mas quem fomos desde sempre, antes de tudo. Esse caminho exige ruptura, exige que deixemos para trás o que nos dava identidade, mas já não dá sentido. E é aí que vem o medo. Porque quem somos sem os papéis, sem os títulos,
sem os relacionamentos que já não refletem nossa verdade. A resposta não está na mente, está no sentir. Você vai saber que está no caminho certo, não porque tudo está claro, mas porque mesmo no escuro, algo dentro de você está em paz. Uma paz diferente, uma paz silenciosa, que não depende de garantias. Uma paz que nasce quando você para de correr de si mesma. E então começa a relembrar. Relembrar que sempre soube, que sempre sentiu, que sempre carregou essa centelha viva, mesmo quando o mundo te dizia que era imaginação, sensibilidade demais, drama, fraqueza. Essa centelha é sua bússola. E ela está acesa, mesmo agora, mesmo quando tudo parece cinza. Talvez você esteja chorando mais, sentindo mais, questionando mais. Isso não é regressão, é expansão. É como se de repente sua alma dissesse: agora você está pronta. Pronta para sentir tudo o que antes foi engolido. Pronta para curar o que foi congelado. Pronta para voltar a si mesma, não como uma versão idealizada, mas como alguém que se aceita inteira, com luz e sombra, com dúvida e fé, com passado e presente, se reencontrando no agora. O caminho de volta a si mesma não é sobre perfeição, é sobre presença. E nessa presença tudo começa a mudar, não do lado de fora ainda, mas dentro. Você começa a perceber os padrões, começa a dizer não onde antes dizia sim por medo, começa a se afastar de conversas que não te nutrem, começa a ouvir mais o corpo, o coração, a intuição. Começa a lembrar quem você era antes do mundo te dizer quem deveria ser. Esse retorno é silencioso, é sutil, mas é profundo. E talvez ninguém perceba no início. Talvez a única coisa que os outros notem seja que você está diferente, mais quieta, mais intensa, mais seletiva. E tudo bem. Não é o mundo que precisa entender. É você quem precisa se permitir. E permitir-se nesse momento significa honrar sua dor como parte da cura, significa não apressar o processo, significa confiar que há sabedoria no caos, que há luz no escuro, que há um ponto de reencontro se formando, ainda que você não consiga vê-lo com clareza. Você não está quebrada. Você está em um momento de verdade. E a verdade, às vezes, dói, porque ela rasga as ilusões que nos mantinham seguras. Mas a mesma dor que rasga também abre espaço para o real, para o autêntico, para o sagrado. Continue respirando, continue sentindo, continue, porque do outro lado da travessia não está uma nova versão de você. Está a essência que sempre esteve aí, esperando o momento certo para florescer. Existe um momento na jornada de retorno em que a dor começa a se transformar em presença. Ela ainda está ali, sim. Ainda pulsa, ainda pesa, ainda faz com que os olhos se encham d'água sem aviso. Mas algo muda. Você começa a olhar para essa dor com mais ternura. Ela já não é mais inimiga. Ela se torna uma mensageira. E no instante em que você para de lutar contra ela, ela começa a revelar os segredos que guardava. Jung dizia que não nos tornamos iluminados, imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E é exatamente isso que começa a acontecer quando você permite que a dor fale. Quando você não tenta mais corrigi-la, contê-la ou disfarçá-la, mas simplesmente escutá-la, porque ela tem algo a dizer. Algo que o seu ser vem tentando comunicar há muito tempo, talvez desde a infância, talvez desde antes. A dor, nesse estágio do processo, se torna uma ponte. Ela conecta o que foi fragmentado. Ela convida para o perdão. Não aquele perdão socialmente aceito, que exige esquecimento e negação, mas o perdão real. O de acolher sua história com verdade. O de se olhar com amor, mesmo nos momentos em que se abandonou. O de perceber que até suas escolhas mais destrutivas nasceram de um desejo profundo de ser amada, de ser vista, de ser aceita. E nessa compaixão silenciosa, um novo campo começa a se abrir dentro de você. Um campo de reconciliação, com sua história, com suas versões passadas, com tudo aquilo que parecia ser falha, mas que agora se revela como parte do caminho. Você começa a perceber que não foi você quem errou. Foi o mundo que tantas vezes
não soube te enxergar, mas agora você sabe. Agora você começa a enxergar a si mesma com outros olhos. Nesse ponto da jornada, o silêncio ganha outra qualidade. Já não é o silêncio do vazio, mas o silêncio da gestação. Você sente que algo está nascendo, mesmo sem saber exatamente o que. Há uma nova voz surgindo dentro de você. Uma voz mais firme, mais suave, mais inteira. Uma voz que não grita, mas sustenta. Que não precisa provar nada, porque sabe quem é. Esse é o início da integração. Quando partes suas que antes se contradiziam começam a se abraçar. A mulher forte e a menina assustada. A que ama profundamente e a que tem medo de se entregar. A que quer ser vista e a que aprendeu a se esconder. Todas elas começam a conversar, como se por fim tivessem espaço para existir juntas, sem hierarquia, sem julgamento, sem exigência. E é aí que sua energia começa a mudar. Sem esforço, sem intenção. Sua aura, como dizia Jung, começa a vibrar com mais coerência. Não porque você se tornou perfeita, mas porque você está se tornando verdadeira. E a verdade, quando encarnada, tem um magnetismo silencioso. Ela atrai o que ressoa, afasta o que não sustenta. Ela começa a reorganizar sua vida, de dentro para fora. Pessoas vão se afastar. Algumas relações vão se dissolver. Espaços antes confortáveis vão parecer apertados. Mas isso não é perda. É depuração, é clareza se manifestando. Porque agora você não aceita mais o que te diminui. Não cabe mais onde não há reciprocidade. Não consegue mais fingir que está tudo bem quando não está. Essa sinceridade, consigo mesma, pode ser solitária. Mas é uma solidão rica. Uma solidão que prepara o terreno para conexões mais profundas. Porque agora você não se contenta mais com vínculos superficiais. Seu campo vibra diferente. Ele exige presença, exige verdade, exige alma. E nesse novo campo surgem encontros inesperados. Gente que vê você além das palavras, que reconhece sua luz porque também atravessou a própria escuridão. Encontros que não exigem performance nem explicações, apenas presença, apenas ser. Você começa a entender que nunca esteve quebrada, esteve em travessia. Uma travessia que não é linear, que não tem mapa, que não segue lógica. Uma travessia conduzida por algo maior, mais sábio, mais profundo. Algo que te conhece melhor do que você mesma. E talvez nesse ponto você comece a agradecer, não porque tudo está resolvido, mas porque agora você confia. Confia no processo, confia no tempo da alma, confia na inteligência do invisível, porque já não precisa mais controlar tudo, basta seguir sentindo, escutando, respeitando. Esse respeito por si mesma é o início do amor verdadeiro. Não o amor romântico, idealizado, mas o amor radical por quem você é, do jeito que você é, no momento em que está. E esse amor muda tudo, porque ele cura sem exigir mudança. Ele acolhe sem cobrar melhora. Ele simplesmente sustenta. E, quando você começa a se amar assim, sem condições, a vida começa a te responder. O universo inteiro começa a se reorganizar para refletir esse novo campo. Não imediatamente, mas inevitavelmente. Porque quando você volta a si mesma, tudo volta para o lugar. Há uma sabedoria que só o fundo do poço revela. Uma sabedoria que não se encontra em livros, em teorias ou em conselhos bem-intencionados. É uma sabedoria silenciosa, que nasce quando não há mais nada para sustentar a ilusão. Quando você finalmente se rende. Não como quem desiste, mas como quem confia. Confiar não é acreditar que tudo vai dar certo. É aceitar que mesmo aquilo que dói pode estar te conduzindo ao essencial. E o essencial, às vezes, só pode ser reencontrado depois que tudo desaba. Talvez você já esteja sentindo isso. Uma nova clareza surgindo. Um novo ritmo interno mais lento, mais intuitivo, mais verdadeiro. Você já não quer mais correr, já não precisa mais provar, já não suporta mais ser o que esperam, se isso te custa a própria alma. É nesse ponto da jornada que o renascimento começa. E ele não vem com fogos de artifício. Vem com silêncio. Vem com paz.
vem com pequenas escolhas diárias que honram quem você está se tornando. A cada não dito com firmeza. A cada sim dito com o coração. A cada vez que você se escuta antes de agradar. A cada vez que você se acolhe no meio do caos. Tudo isso é renascimento. E esse renascimento não precisa ser grandioso. Não precisa ser perfeito. Ele só precisa ser real. Jung nos ensina que a alma tem sua própria linguagem, seu próprio tempo e seu próprio destino. E quando você se alinha com isso, sua vida começa a vibrar em outro nível. As sincronicidades se intensificam. As respostas começam a chegar antes das perguntas. Os sinais se tornam mais claros, porque agora você está presente. E presença é tudo o que o universo precisa para agir. Você começa a perceber que o processo todo, a dor, o vazio, a perda, a solidão, não foi punição, foi preparação. Foi uma espécie de lapidação interior. A alma estava retirando os excessos, tirando as camadas, quebrando as defesas. Não para te enfraquecer, mas para te revelar. E agora o que emerge é você. Você em sua inteireza, com suas marcas, suas cicatrizes, seus aprendizados e sua beleza crua. Uma beleza que não cabe nos moldes, que não precisa de adorno, que não se esforça para ser vista, porque ela simplesmente é. Essa é a mulher que você sempre foi, a que sentia demais, a que percebia o invisível, a que carregava uma sabedoria que nem sabia nomear, a que, mesmo quando se perdia, já carregava em si o mapa da volta. Agora, ela está aqui, em carne, em alma, em presença. E é por isso que você não está quebrada, você está inteira, talvez pela primeira vez. Inteira não porque está completa, mas porque está com tudo o que é, inclusive o que ainda está em processo, inclusive as partes que ainda doem, inclusive as memórias que ainda pedem colo. Você não precisa mais se consertar, precisa se reconhecer, precisa se lembrar que esse retorno a si mesma não é um destino, é uma prática, um caminho que se refaz a cada dia, com escolhas pequenas, mas cheias de consciência, com pausas, com escuta, com honestidade. E quando a dúvida voltar, porque ela vai voltar, lembre-se disso. O fato de você estar sentindo tanto, questionando tanto, querendo tanto ser verdadeira, já é sinal de que algo profundo despertou em você. E uma vez desperta, a alma não volta a dormir. Sim, haverá dias de cansaço. Sim, você ainda vai chorar. Vai se sentir só, vai querer desistir. Mas nesses dias lembre-se, há outras mulheres como você, caminhando em silêncio, reconhecendo a própria luz no meio da escuridão. Mulheres que também estão em retorno, e mesmo que vocês não se conheçam, fazem parte do mesmo campo. Vocês se reconhecem no olhar, no silêncio, na vulnerabilidade. E nesse reconhecimento, algo se cura. Porque no fundo, todas estamos voltando. Voltando para o que é verdadeiro, para o que é simples, para o que é essencial. E você, minha querida, está no caminho. Continue, mesmo com medo, mesmo sem certezas, mesmo com o coração tremendo. Continue, porque a cada passo que você dá em direção a si mesma, o mundo se transforma um pouco mais. E a sua presença, só a sua presença, já é cura para tantos. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, curta, compartilhe e comente aqui embaixo. Estou em retorno. Essa será nossa senha sutil, nosso fio invisível de conexão. As que sentirem vão reconhecer. E lembre-se, você nunca esteve quebrada. Você sempre foi caminho. Até o próximo encontro. Que ele aconteça no tempo certo, como tudo que é verdadeiro.